Eu tô aqui porque eu cansei. Eu cansei de não saber falar inglês, eu já sofri muito por causa disso, eu já morei no exterior sem falar inglês, e ao voltar para o Brasil eu tomei uma decisão. Eu vou me tornar fluente em inglês em até 6 meses. Para isso, eu virei esse YouTube aqui de cabo a rabo, vi todos os canais que pessoas se tornaram fluentes em 90 dias, em 6 meses, em 1 mês. Eu compilei as melhores dicas e não só isso, eu vi quais as dicas se repetiam em cada um desses vídeos e eu também acrescentei um pouco da minha experiência pessoal por já ser fluente em espanhol, por ser professora de espanhol. Então eu adaptei essas dicas e eu vou te trazer aqui o gameplay para você também se tornar fluente em qualquer idioma em até 6 meses. Só vai depender de você. Mas antes eu quero desmistificar uma coisa. Eu fui para o Canadá, morei 1 ano e 8 meses lá. O meu marido foi para estudar na faculdade de cinema. Ele já era fluente. Eu não, eu fui para trabalhar e eu não falava nada. Quer dizer, eu falava o básico do básico. Eu já estudei inglês algumas vezes no passado, não passava do básico, eu realmente nunca tive a constância para continuar nos estudos do inglês. E ao chegar lá, eu me deparei com a seguinte realidade: você não vai se tornar fluente em inglês com tão somente morando naquele país. Você precisa ter um estudo consciente do idioma, porque do contrário você não vai sair do lugar. Tanto é que eu conheço várias pessoas que estão lá morando há 10 anos, há 15 anos, e elas não falam inglês, porque elas se fecham na própria comunidade, só falam com pessoas da própria nacionalidade e não se expõem ao inglês, não vão para ruas, não vou falar para o canadense, até porque o inglês falado da rua, ele é completamente diferente do inglês dos filmes, do inglês das séries. É outra coisa, viu? A rua realmente é selva, mas não é impossível. Então, partindo desse pressuposto, nós aqui no Brasil conseguimos sim aprender inglês, mesmo se você não tiver muito recurso, que é o meu caso, eu voltei, estou desempregada, não posso investir em um mega curso, mas eu tô aqui disposta a aprender e vou aprender, porque eu acredito sim que hoje nós temos recursos suficientes para aprender inglês com a internet. Então vamos lá. A primeira dica é: tenha um porquê muito bem estabelecido. Eu tinha um porquê muito claro quando eu comecei a estudar espanhol. Eu precisava me igualar no nível da turma. Eu prestei vestibular para letras de espanhol porque eu amava espanhol, eu era alucinada por RBD. Mas chegando lá eu descobri que eu tinha que falar espanhol. Eu já precisava ser fluente e eu não era. Então eu corria atrás do prejuízo. Por isso, no inglês, eu vou adotar a mesma estratégia, que é ter um porquê claro e estabelecido. Hoje, depois da minha experiência do Canadá, isso ficou muito mais latente para mim. Eu realmente preciso aprender inglês. O inglês é a língua dos negócios, é a língua que você vai para qualquer país e você consegue se comunicar. Você consegue falar com várias pessoas de nacionalidades diferentes com inglês. Então, hoje, para mim, mesmo eu não querendo morar em outro lugar que não seja o Brasil, pelo menos por enquanto, eu quero muito viajar, eu quero muito conhecer outros países. Então, eu só vou fazer isso se eu tiver um inglês. E eu não quero ficar dependendo do meu marido para comprar um sanduíche, para ir na farmácia e comprar qualquer coisa, para me examinar, para se eu precisar ir no médico, alguma coisa assim, porque era assim no Canadá. Eu fiquei tão dependente e a minha autoestima foi lá para baixo porque eu realmente acreditei que eu era uma pessoa burra, de tanto ouvir isso das pessoas falando de mim no trabalho. Mas eu vi que não, gente, eu só realmente não tinha estudado o suficiente. Mas isso não quer dizer que eu sou burra e que eu não posso aprender o inglês aos 36 anos de idade. Eu não só posso como eu vou. Então hoje eu tenho um porquê muito bem estabelecido. Além disso, eu quero muito ganhar em dólar. Quando eu voltei pro Brasil, sem emprego, sem perspectiva, comecei a procurar emprego na minha área, não encontro a área da revisão e da tradução. Eu atuava com isso antes de ir para o Canadá, eu era tradutora e revisora de espanhol e de português. Quando eu voltei, eu vou procurar vagas e eu simplesmente não encontro, ou quando eu encontro com as condições de trabalho péssimas. Eu acredito muito que o advento da IA prejudicou muito a minha área. Mas aí eu vou no LinkedIn, procuro vagas em inglês e eu encontro aos montes. Foi assim que eu encaminhei uma vaga para o meu marido e o meu marido conseguiu uma vaga na gringa. Ele está ganhando em dólar. Gente, eu também quero ganhar em dólar. Então eu preciso. Hoje, a minha prioridade é aprender inglês. O porquê está muito claro para mim. Se você tem um porquê também, anota isso. Eu estou aprendendo inglês porque eu preciso disso, disso e disso. Isso vai fazer muita diferença naqueles dias em que você não está motivado, você não quer estudar, mas você sabe que você tem um porquê. E por isso você precisa estudar, certo? A segunda dica é: defina sua meta diária de estudos.
Eu defini 1 hora por dia, todos os dias, focada no estudo de inglês. E aqui eu vou te falar um adendo. Não só definir a meta, como também focar. Quando você decidir, eu tenho 30 minutos para estudar diariamente. É 30 minutos estudando. Tira tudo de perto de você que tira o seu foco. Avisa para os seus familiares: olha, agora eu vou estudar inglês, agora é o meu momento de estudar. E realmente imerge nesse momento. É isso que eu vou fazer, é isso que eu fazia quando eu estudava espanhol lá atrás e fez muita diferença no meu dia. Então é isso que eu vou fazer aqui em casa. Eu já decidi que eu vou deixar o meu celular lá na sala, enquanto eu tô aqui no quarto estudando, porque chega uma notificação, eu me distraio, eu não consigo ter foco. Então é 1 hora, mas é 1 hora focada, imersa no estudo. Beleza? A terceira dica é: coloque tudo em inglês, a interface das suas redes sociais, o sistema operacional do seu celular, do seu notebook, tudo em inglês, porque isso já vai nos gerar um pequeno vocabulário e a gente vai estar aprendendo inglês sem muito esforço. Com tão somente mudar o sistema operacional para o inglês, a gente já vai ter acesso a palavras e a comandos e a gente vai estar absorvendo isso sem muito esforço. A quinta dica é a seguinte: entretenimento somente em inglês. Isso funcionou muito para mim em espanhol. Eu era alucinada por RBD, eu adorava as novelas mexicanas, então eu colocava no YouTube Maria del Barrio, RBD, La Usurpadora, tudo em espanhol e assistia. E para mim aquilo era maravilhoso, porque eu adorava, não era nenhum esforço para mim assistir nada em espanhol, ouvir músicas em espanhol. E agora eu vou simplesmente adaptar isso para o inglês. A partir de então, eu só vou ver séries em inglês, filmes em inglês, com a legenda em inglês, músicas em inglês. E dessa maneira, a gente vai estar dando um comando para o nosso cérebro. Olha, a partir de agora você vai ter que se esforçar, porque esse novo código linguístico que eu estou te apresentando aqui faz parte do meu dia a dia, faz parte da minha realidade. E para eu sobreviver, eu tenho que começar a entender, a decifrar esse código linguístico que está aparecendo para mim. Então, dessa maneira, o seu cérebro já vai começar a se acostumar, a gente já vai estar se expondo ao idioma de uma maneira, digamos que divertida, porque entretenimento é a hora da diversão, não é verdade? Então, eu, por exemplo, sou alucinada por dorama, mas hoje o dorama ele não tá me trazendo frutos. Eu assisto, fico feliz, fico ali entretida, mas eu tô longe do meu objetivo, que é me tornar fluente em inglês. Então, a partir de agora, eu tomei a decisão. Entretenimento só em inglês. Tira uma hora ali do seu dia que você usa para relaxar e consome esse entretenimento em inglês. Eu, por exemplo, vou para academia todos os dias, treino 1 hora e lá é o momento que eu escuto um podcast ou eu coloco uma musiquinha. Agora eu tô fazendo tudo isso em inglês. Inclusive, hoje mesmo eu estava no Elíptico, coloquei minha playlist em inglês e vou observando a letra. Aos poucos, o meu cérebro vai entendendo e vai absorvendo expressões que vão aparecendo, consequentemente, em outras coisas que eu tô assistindo e que eu tô consumindo. E aqui tem um adendo. A gente tem que diferenciar o estudo passivo do estudo ativo. O estudo passivo é só quando você fica recebendo aquela informação, mas você não faz nada com aquilo, você não tem uma ação. O interessante aqui é que a gente tenha um entretenimento ativo. Por exemplo, eu estou ali ouvindo a música, mas eu também estou acompanhando a letra. Eu estou ouvindo o podcast, mas eu também estou acompanhando a legenda. Isso vai fazer total diferença, porque a gente lendo e acompanhando, nós vamos ter uma noção melhor do que está sendo dito ali, certo? Tem coisas que eu escuto uma vez, eu não entendo, mas quando eu leio, eu já consigo entender. Ou simplesmente eu vou lá, eu não conheço aquela expressão, eu vou lá procurar. O estudo do idioma tem muito isso. Os meus livros de espanhol eram todos rabiscados, porque expressão ou palavra que eu não conhecia, eu ia procurar o significado naquela época. Eu não tinha computador em casa, então eu tinha o dicionário físico, eu ia lá no dicionário e anotava lá no meu livro. Meu livro era completamente escrito. Tinha outra escrita por cima já da escrita do livro, porque eu realmente pesquisava tudo a fundo. Esse é o estudo ativo do idioma. A próxima dica é a seguinte: assistir o mesmo episódio de uma série 3 vezes. E eu vou fazer da seguinte maneira: aí você faz a adaptação de acordo com a sua rotina. Eu decidi que eu vou ver 2 episódios por semana. Um episódio, eu vou assistir o mesmo episódio segunda, terça, quarta. E o outro episódio, quinta, sexta e sábado. Coloquei de segunda a sábado, que eu acho que é uma frequência legal. E aí eu vou assistir aquela série Young Sheldon e vou assistir 2 episódios por semana. E como vai funcionar?
A primeira vez que eu for assistir, eu vou colocar com a legenda em português para eu entender o contexto do que está sendo abordado ali. A segunda vez eu vou colocar a legenda em inglês e a terceira eu vou assistir sem legenda. E com cada episódio eu vou fazer isso. E não somente isso, como eu também vou anotar toda a expressão, toda palavra que eu não conhecer e vou montar um vocabulário. E toda semana a gente vai ter um vocabulário novo, porque vão aparecer expressões, palavras que a gente não conhece, a gente vai anotar, a gente vai colocar o significado do lado e diariamente a gente vai olhar essa lista. Por que que diariamente? Para a gente não esquecer, para a gente conseguir memorizar. Eu falo isso porque várias vezes, eu tentando ali falar inglês com meu marido, eu sempre perguntava, ai, como é que fala expressão tal, expressão X, expressão Y, ele me falava. No outro dia, quando eu ia falar, eu já esqueci de novo e perguntava de novo. Mas aí, quando eu decidi anotar, e revisitar as minhas anotações diariamente, eu conseguia internalizar e memorizar aquelas expressões. Por isso que é um estudo ativo, porque a gente vai estar anotando o significado, vamos estar revisitando e, consequentemente, o nosso cérebro vai absorver. A próxima dica é escrever um diário em inglês. Eu amo escrever, eu já tenho esse hábito de escrever um pouco em português sobre o meu dia, mas desde ontem eu comecei a fazer isso em inglês. E olha que legal, a gente pode trabalhar vários tempos verbais com essa atividade, porque, por exemplo, eu posso hoje programar o meu dia de amanhã. Então, amanhã eu irei ao supermercado, eu irei à academia, eu vou fazer X, Y, Z. Eu vou trabalhar o futuro, certo? No dia seguinte, à noite, eu posso escrever como é que foi meu dia. Ah, hoje eu fiz isso, isso e aquilo. Então, eu vou estar trabalhando o passado. Ou então, eu também posso tirar um dia para falar como eu estou me sentindo naquele momento, com a situação específica. Hoje eu estou me sentindo assim, assim, assado. E vou trabalhar o presente. Então, através dessa atividade, a gente vai trabalhar os 3 tempos verbais: presente, passado e futuro. Não é legal? Outra dica legal é ter os flashcards. Colocar em cada objeto da sua casa o significado daquele em inglês. Isso me ajudou muito no Canadá. E também, sabe o que é que eu fazia? Eu colocava na geladeira os itens de compra, os itens que estavam perto de acabar. E eu também colocava tudo em inglês. Esse é outro hábito que eu vou trazer agora para o meu estudo no Brasil. A próxima dica é falar. Falar com o chat GPT, falar sozinha, falar com seus amigos, mas falar, praticar o inglês falado. De verdade, essa habilidade vai te levar para o próximo nível, porque a gente só vai evoluir se a gente dominar as 4 habilidades do idioma, que é escrita, leitura, fala e escuta. A gente já vai estar trabalhando a escuta, vendo as séries, ouvindo músicas, os podcasts. A gente vai estar trabalhando a escrita com o diário e a gente vai ter também que trabalhar a nossa fala, eventualmente. Então, hoje a gente tem um recurso maravilhoso que é o chat GPT. Lá atrás, quando eu estava aprendendo espanhol, eu falava sozinha. E hoje, com o inglês, a oportunidade de usar o chat GPT, eu vou agarrar com unhas e dentes. Isso é uma coisa que ajudou na minha inconsistência com o inglês. Eu achava a minha pronúncia muito feia, muito ruim, eu tinha vergonha de falar na sala de aula, na frente de várias pessoas. Então, para pessoas introvertidas, se você é introvertida assim como eu, isso aqui é o céu na terra. Graças a Deus inventário o chat GPT para nos ajudar com o estudo de idiomas. A próxima dica tem a ver com a leitura. A leitura, ela é uma habilidade que eu considero muito menosprezada. Por quê? Por exemplo, quando eu estava no Canadá, todos os dias pela manhã nós tínhamos reunião com o supervisor. O supervisor dava vários avisos e no final ele colocava a ata da reunião num quadro. Eu ia nesse quadro, lia para ver se eu realmente tinha entendido tudo que ele falava. Porque, como eu te falei, o inglês da rua é muito diferente do inglês de série, tá? É um negócio assim, tinham pessoas que eu realmente tinha muita dificuldade de entender, esse sotaque mais da roça, dava um trabalho para entender. Então eu sempre ia lá no quadro ver se eu tinha entendido. E aí o que é que eu observei da situação? Eu consegui entender melhor lendo do que ouvindo certas pessoas. Mas aí, eventualmente, que eu precisava ler alguma coisa pro meu marido, que foi que tu leu? Eu não entendi nada. E na minha cabeça eu tava lendo tudo certo. Mas quando eu pronunciava, não tava legal. Não tava legal. Meu marido não tava conseguindo entender. Então, a leitura em voz alta é realmente muito importante. Pega um textinho pequeno, ou algum blog, fica acompanhando e lê em voz alta. E você pode pedir, inclusive, para o chat GPT te corrigir a tua pronúncia. Olha que coisa maravilhosa. A gente pode trabalhar múltiplas técnicas só com essa habilidade da escrita. Uma coisa também legal de fazer é o sharing.
Sharing nada mais é do que a repetição de uma sentença. Aqui no YouTube tem vários exercícios legais de sharing e realmente é uma prática muito boa e muito legal que vai te ajudar com a tua pronúncia. Porque uma coisa é certa, a comunicação são duas pessoas se entendendo. Então não basta só você entender o que o seu interlocutor está falando, você também tem que se fazer entender. Se ele não te entender, a comunicação não ocorre. E para que a nossa comunicação seja muito efetiva, a gente tem que trabalhar a pronúncia. E o shadowing é uma atividade maravilhosa para a gente alcançar uma boa pronúncia. Gente, essas são as dicas que eu quero compartilhar com vocês. Paralela a isso, eu vou continuar fazendo o curso de inglês que eu tinha comprado lá em 2023 para ir para o Canadá. Foi um curso baratinho que eu adquiri aqui na internet, mas que ele é muito bom. Se você tem algum curso, melhor ainda, faça esse curso também. Se você tem interesse por estudar gramática, compra um livrinho, estuda gramática. Ou se você não tem condições de comprar um livro, acompanha aqui no YouTube, também tem muita gente que dá aulas de gramática e aulas muito boas. Eu acredito sim que a gramática nos ajuda, nos dá confiança, e foi graças a poucas aulas que eu vi desse curso que eu consegui ter um pouquinho mais de confiança para me arriscar no inglês. Então, eu por aqui, eu vou estudar gramática. Eu não abro mão de estudar gramática. Eu estudei muita gramática no espanhol, até porque eu precisava ensinar para os meus alunos. Então, aqui no inglês não vai ser diferente, eu vou adotar. Mas, como eu te falei desde o começo, você adapta para a sua realidade. Você usa as dicas que você acha que são legais, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Eu agradeço muito vocês terem ficado até aqui comigo. Muito obrigada. E se você, assim como eu, está nessa empreitada de se tornar fluente em inglês ou em qualquer outro idioma, coloca aqui embaixo. Eu vou me tornar fluente. Gente, de verdade, vamos montar aqui uma comunidade de pessoas que estão 100% focadas em se tornarem a sua melhor versão. No card eu vou colocar o primeiro vídeo que eu fiz aqui pro canal, que é falando sobre a mudança de vida, sobre o start que eu tive aos 36 anos. E esse é o segundo vídeo, que é o aprendizado de um novo idioma. Então, se você tá aqui comigo, se você vai me acompanhar nessa jornada de crescimento, de amadurecimento, para nos tornarmos a pessoa que a gente sempre quis ser, coloca aqui embaixo. Eu tô com você, Mi. Obrigada, de verdade, por ter me acompanhado até aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. E bons estudos. Tchau!